Boa noite. Morreu Ben Ali, o homem que governou a Tunísia durante mais de 2 décadas e acabou deposto pela chamada Primavera Árabe. Este é um dos temas que vamos desenvolver no Euronews de hoje, quinta-feira, 19 de setembro. Para já, os títulos do dia. O Parlamento Europeu começa a passar a pente fino os membros designados da Comissão von der Leyen. Há para já várias polémicas e Elisa Ferreira não está isenta. O acordo para um novo mecanismo europeu de partilha no acolhimento de migrantes abre a porta a uma aliança entre França e Itália. O custo de 4 eleições em menos de 4 anos preocupa os espanhóis. Os gastos superam os 700 milhões de euros. Morreu Ben Ali, presidente da Tunísia, entre 1987 e 2011. Morreu aos 83 anos, exilado na Arábia Saudita. Escolhidos que estão os comissários europeus, resta agora o difícil processo de aprovação pelo Parlamento Europeu. Alguns nomes podem vir a ser recusados por várias razões. As audiências perante os comitês do Parlamento duram até 8 de outubro. Relativamente à comissária portuguesa Elisa Ferreira, também há quem levante questões. É o que nos explica o jornalista João Duarte Ferreira. A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enfrenta uma dura batalha para ver a sua escolha de comissários aprovada pelo Parlamento Europeu. Porventura, a escolha mais controversa é a do grego Margaritis Skinas, para a pasta designada de proteção do estilo de vida europeu, pasta que inclui questões relacionadas com as migrações. A questão, contudo, é controversa, como explica o líder do grupo parlamentar Renew Europe. Ele afirma que existe uma inconsistência entre o nome desta pasta e o conteúdo da missão. Isto tem que ser claro, diz ele. Como é que ela vai clarificar isto? Outro candidato na mira dos eurodeputados é o húngaro Laszlo Troczani, designado para a pasta do alargamento. No entanto, pesam questões de credibilidade durante o período que passou como ministro da Justiça na Hungria. Mesmo no seio da sua própria família política, há reticências. Quanto à questão de saber se ele é um europeu convicto, cabe-lhe a ele convencer-nos. É essa a sua responsabilidade, afirma Manfred Weber, o presidente do Partido Popular Europeu. Param igualmente algumas nuvens sobre o belga Didier Reynders e a francesa Sylvie Goulart, ambos envolvidos em acusações financeiras obscuras nos seus países. E apesar do candidato holandês Frans Timmermans ocupar o cargo de número 2, responsável pelo plano ambiental, os verdes no Parlamento Europeu ainda não estão convencidos. Quando se autoriza o transporte aéreo de milhares de toneladas de carne, será que o empenho em questões ambientais é sério? Interroga-se o co-líder da bancada dos verdes no Parlamento Europeu, Philippe Lamberts. Todos os 26 candidatos serão interrogados pelos respectivos comitês no Parlamento Europeu antes de 8 de outubro. A comissária europeia indigitada para a pasta da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, tem até quarta-feira da próxima semana para esclarecer dúvidas que pesam sobre alguns elementos da sua declaração de interesses. Em causa está o cargo do seu marido, que é o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, organismo responsável pela gestão de fundos comunitários. Entretanto, Elisa Ferreira já deu a ordem de venda de ações que detinha do Grupo Sonai e que poderiam vir a ser motivo de incompatibilidade para o cargo de comissária. A mudança de governo em Itália já fez mudar o rumo, pelo menos em parte, no que toca à política migratória. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte e o presidente francês Emmanuel Macron chegaram a acordo quanto à repartição dos migrantes. Os governos de França e Itália selaram uma nova aliança com um pacto sobre a repartição de migrantes pela União Europeia. Após meses de atrito, motivado sobretudo pela posição mais extremada do anterior ministro do Interior italiano, Emmanuel Macron e Giuseppe Conte concordaram esta quarta-feira num mecanismo automático de acolhimento que pretendem defender lado a lado em Bruxelas. A União Europeia não deu provas suficientes de solidariedade aos países de chegada dos migrantes, em particular à Itália. A França está pronta a progredir nesta questão, no âmbito de uma revisão completa dos acordos de Dublin. Espero que possamos trabalhar numa solução nova, mais forte, mais solidária.
O presidente francês falou lado a lado com Giuseppe Conte em Roma, no final do primeiro encontro entre ambos, após a recente recondução do primeiro-ministro italiano. Estamos a atravessar uma fase crucial na Europa. Vamos trabalhar com uma nova comissão que seguramente nos irá dar a oportunidade de trabalharmos no crescimento económico, na criação de emprego e no reforço da segurança e da coesão social no continente europeu. França e Itália exigem que todos os Estados-membros partilhem o acolhimento aos migrantes sob ameaça de sanções financeiras. Mas houve mais temas tratados neste encontro, como nos conta a correspondente Euronews em Roma. A visita oficial do presidente francês a Roma marcou o regresso da Itália à mesa europeia, mas serviu também para forjar uma nova aliança estratégica. De um lado, a França de Macron, que pretende assumir da Alemanha de Merkel o papel de liderança da Europa, do outro, Itália, que em conjunto com França pretende ganhar o braço de ferro da economia e conseguir maior flexibilidade de Bruxelas. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma. A Áustria foi para já o primeiro país da União Europeia a desferir um golpe no pacto comercial com o Mercosul, ao dar a ordem para vetar o acordo. Isto depois das ameaças de vários governos encabeçados pela França de Macron como resposta às políticas de Jair Bolsonaro no Brasil. Anunciado em junho em Osaka, o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, o mercado comum da América do Sul, sofreu esta semana o primeiro golpe que se pode revelar fatal. O Parlamento da Áustria aprovou uma ordem para o governo vetar no Conselho Europeu o acordo negociado durante 20 anos e já só à espera de ratificação pelos 28. O veto austríaco foi apoiado por 4 dos 5 partidos representados no Parlamento, incluindo a atual maioria da direita. A decisão surge a poucos dias da Cimeira do Clima das Nações Unidas e a pouco mais de uma semana das eleições austríacas e é vinculativa para o governo a ser eleito no final do mês. A aprovação do acordo com o Mercosul está dependente da ratificação de todos os Estados-membros da União Europeia. O veto austríaco a concretizar-se será suficiente para o cancelar. A Alemanha, a Espanha e Portugal têm estado entre os apoiantes do acordo com o Mercosul, por causa sobretudo da alegada má gestão de Jair Bolsonaro na floresta da Amazónia, mas também pela ameaça de retirar o Brasil do Acordo de Paris. Luxemburgo, Irlanda, Finlândia e sobretudo a França já ameaçaram travar o acordo com o Mercosul, algo que o ministro da Economia do Brasil criticou na semana passada, apontando o dedo a Emmanuel Macron. E eu só vou enfatizar uma coincidência, hein? Por que o acordo leva 20 anos para fazer e na hora que faz o acordo, e a gente tem uma agroindústria muito forte, um país que sempre protegeu sua agroindústria muito, resolve denunciar que nós estamos queimando todas as florestas do mundo? Pensa sobre isso um pouco. Na segunda-feira, o Brasil vai, tudo indica, ficar em silêncio na Cimeira do Clima das Nações Unidas. Mas no dia seguinte, a polémica sobre a Amazónia deverá fazer parte do discurso de Jair Bolsonaro na sessão de abertura da Assembleia Geral da ONU. Excellencies, we have a busy session ahead of us. Faltam menos de 2 meses para os espanhóis irem às urnas para as 4ª eleições legislativas em menos de 4 anos. A incapacidade para formar governo a isso os obriga, mas nas ruas criticam-se os milhões de euros gastos no processo eleitoral. Espanha caminha resignada rumo às 4ª eleições legislativas em 4 anos e entre os espanhóis reina um sentimento de frustração. Não só pela incapacidade que os vários partidos têm mostrado na hora de formar governo, mas também pelos elevados custos que todos estes jogos políticos custam ao Estado. O orçamento eleitoral ronda os 180 milhões de euros. Feitas as contas, já foram gastos mais de 700 milhões. Apesar da recente reforma eleitoral ter tentado limitar os custos, o escrutínio de 10 de novembro custará mais de 175 milhões de euros. A maior parte será gasta na logística eleitoral, mas é preciso contar com uma fatia para os partidos e indenizações para os deputados. Os espanhóis não estão satisfeitos. Não gosto do que se está a passar. Com estas eleições vamos gastar dinheiro que devia ser gasto em hospitais e escolas. Vão gastar este dinheiro todo para quê? Estas eleições vão ser mais no mesmo, ninguém vai conseguir a maioria absoluta. Vão ter de se unir. Como? Como tiver de ser, isso é óbvio. Óbvio para todos, menos para a classe política. Faltam menos de 2 meses para os espanhóis voltarem às urnas, mas dificilmente é deste que geram o consenso necessário para um governo. Morreu Ben Ali,
presidente da Tunísia durante 24 anos, deposto em 2011 pelo movimento popular que iniciou o que ficou conhecido como Primavera Árabe. Tinha 83 anos e estava exilado na Arábia Saudita. Zine al-Abidine Ben Ali, o presidente da Tunísia entre 1987 e 2011, morreu esta quinta-feira na Arábia Saudita, onde vivia exilado há 8 anos. Ben Ali fugiu do país em janeiro de 2011, na sequência de uma onda de protestos contra o regime ditatorial que liderava. A Revolução de Jasmim, como ficou conhecida, abria portas à Primavera Árabe e ditava o fim do caminho do presidente à frente dos destinos da Tunísia. A morte do ditador acontece poucos dias depois dos tunisinos terem sido chamados às urnas para eleger o segundo chefe de Estado em democracia. Com a segunda volta das presidenciais agendada para outubro, todos os candidatos, à exceção de um, apoiaram durante a campanha a revolução vivida no país. Com 3 Globos de Ouro, 15 Emmys e um BAFTA, Downton Abbey é um dos maiores sucessos da televisão britânica da última década. A expectativa era grande e a série de época foi adaptada ao cinema. Fomos espreitar o filme em dia de estreia. Uma série de prémios. A casa senhorial da família Crawley e a aristocracia britânica do início do século XX, que encantou o público durante 6 temporadas. Depois de Downton Abbey, a série, chega Downton Abbey, o filme. Os grandes protagonistas responderam presente à chamada para esta longa-metragem, onde Downton Abbey fica em polvorosa com a visita do rei e da rainha de Inglaterra. What? Creio que este filme surgiu devido à vontade dos fãs. O nosso público, de todo o mundo, tem sido incrivelmente leal e com uma voz bastante ativa. Nas entrevistas que demos depois da série, perguntavam-nos quando é que íamos fazer um filme. Vê-lo no grande ecrã é uma experiência bastante interessante e, de certa forma, acho que foi feito para o cinema, devido à atenção ao pormenor, que sempre foi impecável. Por isso, foi ótimo vê-lo no grande ecrã. É claro que nunca vemos Downton Abbey numa plateia, toda a gente vê em casa, na televisão. Então, ir ver o filme a um grande cinema de Londres, com uma plateia a rir e a aplaudir, a certa altura foi fantástico. Acho que havia uma química entre todos os personagens e o guião desde o começo. E claro, a escolha do elenco também foi muito inteligente desde o início. E deu-se o clique. Remember to pray for us. I'll put in a word. O criador da série, Julian Fellowes, escreveu o guião e o realizador Michael Engler deu-lhe o toque da 7ª arte. Downton Abbey, já nos cinemas. Welcome to Downton Abbey. Termina aqui este Euronews Noite. Já sabe que pode continuar a acompanhar estas e outras notícias aqui na Euronews, em euronews.com e nas redes sociais. Em nome de todos, obrigado por ter estado desse lado.